Bem, não há como negar. Bruce Lee é uma lenda. Seja nas artes marciais ou no cinema, ele coleciona uma série de realizações importantes em sua carreira. Realizações que até hoje têm impacto no mundo. Mas além de todos os filmes memoráveis, das técnicas únicas de luta e de ter fundado uma arte marcial, a biografia de Bruce tem detalhes incríveis até para o melhor dos lutadores. Há até mesmo quem acredite que ele não era uma pessoa como eu ou você, e sim algum tipo de ser superior, sem limites ou restrições. E quais são as provas disso? Bem, existem alguns fatos que, mesmo se não te convencerem, vão te deixar pensando, porque até hoje Bruce Lee não foi superado ou mesmo equiparado por alguém. Conheça agora os 9 fatos que mostram que ele era um super-homem. Meu nome é Antônio Bocco e sejam muito bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Ele era rápido demais para as câmeras. Você já pode ter ouvido sobre isso. Uma das histórias mais famosas sobre Bruce Lee é que seus movimentos eram tão rápidos que as câmeras da sua época nem mesmo conseguiam registrá-los direito. Pois pode ficar tranquilo. Isso é verdade. Durante a pós-produção de grande parte dos filmes do astro, as cenas de ação foram desaceleradas para que os golpes fossem perceptíveis para o público. Mas existe um detalhe sobre essa história que geralmente não é discutido. Em algumas ocasiões, Bruce era tão rápido que seus movimentos não apareciam nas gravações. O exemplo mais claro disso foi durante os primeiros episódios de O Besouro Verde, série que lançou Bruce Lee ao estrelato na mídia. Nos registros das lutas, o personagem de Lee, Kato, parecia simplesmente não se mexer enquanto os bandidos se aproximavam e caíam. Como a ideia de um lutador com braços invisíveis não estava nos planos do diretor, ele pediu para que Bruce pegasse um pouco mais leve na velocidade. E ainda assim, não adiantou. Tudo que o vídeo mostrava era um borrão batendo nos oponentes. Ou seja, a gravação de Bruce Lee já lutando mais devagar teve que ser artificialmente desacelerada para que não fosse perdida mais uma vez. Quem disse que era fácil trabalhar com uma lenda dessas? Você sabia disso? Número 2. Ele deslocou o ombro de alguém com um tapa. Outra história bem difundida é sobre como Bruce Lee praticava 5.000 socos diariamente. Por ser um mestre das artes marciais que era, é esperado que alguém, com seu conhecimento e esse tipo de treinamento, seja capaz de fazer o que quiser com um oponente em uma luta. Mas tudo tem limite. Você não espera que alguém consiga torcer o pé de alguém usando só um dedo mindinho, por exemplo. Mas Bruce Lee não era qualquer pessoa. E, infelizmente, o jornalista Roger Shimatsu descobriu isso do pior jeito. Enquanto entrevistava o lutador para uma revista de artes marciais, Bruce pediu para que ele segurasse uma manopla, para que ele mostrasse suas habilidades. Tudo pelo bem do jornalismo. Roger voltou para o escritório com o ombro deslocado, depois de apenas um soco. Quando questionado sobre o episódio, Bruce negou ter usado muita força no golpe. Nas palavras dele, foi mais um tapa do que um soco. Depois dessa resposta, todo mundo se perguntou o que ele faria com um soco de verdade. Ao mesmo tempo, ninguém queria saber a resposta. Não em si próprio. Número 3. Ele realmente treinava com um saco de pancadas de metal. Bruce Lee sempre foi muito consciente da própria condição de semideus nas horas vagas. Uma das peças que ele mais gostava de pregar em amigos e conhecidos era com alguns sacos de pancada que tinha em casa. Eles eram 3, um repleto de feijões, outro de areia e um terceiro recheado de limalha, que era maciço como uma pedra. Ele começava a treinar em um dos 2 primeiros junto da visita que geralmente acompanhava o lutador. Quando era a hora do saco de metal, ele dava um soco mais forte e incentivava a pessoa a fazer o mesmo. Ele pelo menos tinha um ótimo senso de humor. Que tipo de senso de humor? Mas é mais interessante ainda saber que o saco de limalha não era só uma maneira que Bruce tinha de brincar com seus amigos.
ele treinava regularmente nele. O aparato pesava pelo menos 160 quilos e precisava ser assim para que seus golpes não o destruíssem. Número 4. Seus golpes conseguiam erguer pessoas. Além de socar almofadas de ferro antes do café da manhã, Bruce Lee também tinha o costume de ir onde fosse com o seu aparador de chutes, esse sem modificações extremas. E ele adorava usá-lo para mostrar o que ele dizia ser um chute de verdade. Uma das histórias mais impressionantes contadas pelo próprio lutador começou quando, em uma viagem de avião, ele estava conversando com 2 dublês sobre o que eles achavam ser o golpe mais duro que levavam nas gravações. Eles responderam ataques de corpo inteiro, como os tackles do futebol americano. Lee confrontou eles dizendo que um chute era mais forte, mas muito mais forte. Então, quando desceram do avião, foram direto para um posto de gasolina para encher o aparador de ar e um dos dublês segurar. O chute de Bruce Lee foi tão forte que ele deixou o aparador cair e quase voou pela janela da loja de conveniência. E para Bruce Lee, aquela era apenas mais uma tarde de sol. Número 5. Ele podia fazer flexões usando apenas um dedo. Para quem não pratica atividades físicas, fazer flexões com os 2 braços pode ser um martírio sem fim. Mas mesmo que você treine até seu corpo dizer chega, é bem possível que ainda esteja muito longe de um dia ruim de Bruce Lee. Já nos dias bons, quando ele queria se exibir, seu número favorito era fazer flexões usando apenas um dedo. É o tipo de coisa que você esperaria ver em um episódio de Dragon Ball. Mas lá estava ele erguendo o corpo inteiro usando o indicador. Pois é, Bruce era bem mais divertido em festas. Número 6. E dezenas de repetições de barra com um só braço. Como se não bastasse, afinal alguma coisa tem que justificar um saco de pancadas recheado de metal, não é? Suas exibições na barra fixa também eram assustadoras, chegando a um número de 50 repetições sem grandes esforços e usando apenas um braço. É claro que esse não é um marco exclusivo de Bruce. Pessoas mundo afora conseguem ultrapassar essa marca desde então. Mas é importante frisar que no caso de nosso objeto de estudo hoje, não havia necessidade ou mesmo pretensão de ter tanta força. Ele não queria quebrar recordes ou algo assim. Ele só conseguia fazer isso e resolvia mostrar para a galera quando estava entediado. É um bom jeito de viver a vida. Número 7. Ele não usava os hashis só para comer arroz. Preciso te lembrar daquela cena do Karate Kid em que o mestre Miyagi consegue segurar uma mosca no ar usando hashis. Ela deve ser uma das demonstrações mais emblemáticas da exatidão e foco que a prática de uma arte marcial exige. Então é claro que o Bruce Lee tinha lá sua técnica para aperfeiçoar sua concentração e a precisão dos seus movimentos. Mas em seu caso, o exercício conseguia ser ainda mais difícil. Em vez de caçar moscas voando por aí, ele treinava agarrar grãos de arroz que ele jogava para o ar usando seus hashis. Ou seja, ele usava um alvo ainda menor, mesmo que não tivesse vida própria. Bem, nós aqui no lugar dele já teríamos problemas em agarrar os próprios hashis. Então eu acho que ele tem lá o seu mérito. Número 8. Ele fazia questão de mostrar que não podia ser golpeado. Tão importante quanto alguém ser capaz de chutar uma pessoa através do tecido do tempo e do espaço é poder se defender do oponente, que podem fazer o mesmo com você. Por mais que a filosofia do Jeet Kune Do, arte marcial fundada pelo próprio Bruce Lee, preze que a defesa é sempre o melhor ataque, isso obviamente não o impediu de também mostrar que era uma sumidade no quesito esquiva. Há pelo menos 3 ocasiões com testemunhas em que, quando desafiado para uma luta, Bruce simplesmente se livrou de todos os golpes do oponente para provar o seu ponto. Ele era bom demais para uma luta qualquer. Ele poderia ter acabado as lutas com um tapa bem dado? Poderia. Mas ele queria fazer isso? É claro que não. E quem iria confrontar alguém como Bruce Lee? Número 9. Ele fazia tudo isso sem enxergar muito bem.
Uma última façanha bem divertida, ele era capaz de trocar a moeda na sua mão antes de você fechá-la. Sim, exatamente isso. Ele colocava uma moeda em sua mão aberta, afastava o braço e antes que você pudesse fazer alguma coisa para impedir, ele tirava aquela mesma moeda e colocava outra. Sendo assim, é ainda mais impressionante que uma das pessoas mais precisas da história tinha a visão bem prejudicada. Tanto que um dos seus acessórios mais conhecidos são os seus óculos fundo de garrafa. Ele também foi uma das primeiras pessoas do mundo a usar lentes de contato, mas elas eram muito desconfortáveis à época e Bruce preferiu confiar em seus óculos para todos os momentos em que ele não estava quebrando a cara das pessoas, literal ou figurativamente. Fica difícil acreditar que Bruce Lee conseguiu tudo o que conseguiu em meros 32 anos de vida, não é verdade? Mas não tem jeito. Por onde ele passou, ele deixou uma impressão inesquecível. E também alguns machucados, outros ossos quebrados e por aí vai. Ele sendo sobre-humano ou não, não dá para discutir que ele era um dos exemplares mais talentosos da nossa espécie. Mas me conta aí, o que você achou dessas curiosidades? Você conhecia alguma coisa assim sobre a vida de Bruce Lee? O que mais você sabe sobre ele? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.